programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre nutrição funcional, uma nutrição que é muito interessante, né? Para todos os tipos de pessoa, independente se quer emagrecer ou se quer ganhar massa magra, enfim. É uma linha da nutrição que é bem interessante, por isso nós estamos aqui conversando hoje sobre isso. Eu estou recebendo a nutricionista Caroline Búrigo Tavares para falar um pouquinho mais sobre essa nutrição. Carol, a gente sabe que músculo pesa mais que gordura, certo? E é possível, então, para as mulheres, né, que estão nos assistindo, porque os homens a gente sabe que eles ganham massa mais rápido, né, conseguem definir mais fácil, mas a mulherada, ao mesmo tempo que quer ser magra, quer ser definida e acaba sendo algo assim, quase que missão impossível. Ter um corpo bonito, malhado e, porém, ser leve na balança, né? Eu acho que quando a pessoa decide, de repente, ser definida, ela não pode querer pesar pouco na balança. Como é que funciona isso? Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que o peso total na balança não é uma coisa que influencia tanto. A pessoa tem que olhar no espelho e tem que se sentir bem. Isso é o mais importante, tá? Porque o peso total, como você mesmo perguntou, a massa magra realmente ela pesa mais do que a massa de gordura. E a massa de gordura ela ocupa um volume maior e a massa magra, com a mesma quantidade de quilos, ela ocupa um volume menor. Então, às vezes, a pessoa pode estar com o mesmo peso e aí ela está com um volume de corpo menor, né? Então, por isso que o peso total, ele não influencia tanto. E a gente tem também outras variações de líquidos no nosso corpo, então, sempre tentar ver qual é a composição mesmo do corpo, né? E a fórmula milagrosa do emagrecer e definir é uma coisa assim que ela tem que ser conquistada aos poucos, né? Não tem como fazer isso em um mês, né? Então, assim, tem que ser um trabalho contínuo de alguns meses. Então, se a pessoa está com um excesso de peso e a gente tem que cuidar muito do percentual de gordura quando se quer chegar a uma definição, tá? Mas o que acontece? Hoje é muito divulgado, né, nas redes sociais, várias formas de perder peso e definição. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E a gente tem que dar um passo de cada vez. Então, aquela pessoa que você viu lá no Instagram, por exemplo, comendo X alimentos, né? Ela tem um objetivo já traçado, né? Então, ela já está com essa meta, né? E só para redução de peso, às vezes a gente não precisa retirar tanto as gorduras, porque as gorduras elas auxiliam na saciedade, né? Então, quando a pessoa quer só perder peso, a gente faz um tipo de estratégia. Quando a pessoa quer perder peso, né, e depois no final a gente vai pensar em definição, não tem que pensar nisso já no começo. Então a gente vai fazendo um plano, ela vai perder o peso, depois que o percentual chegou num momento assim que já dá pra gente fazer uma definição, aí a gente muda um pouquinho a estratégia, né, e aí para conseguir essa definição. Então para mulheres, por exemplo, a gente tem um percentual em torno de 20%, é um percentual que a gente olha e ela tá magra, né? Só que se ela quiser definição, ela vai ter que chegar em torno de uns 16% para atingir essa definição, que é os músculos aparecendo um pouquinho mais, né? Para os homens, o percentual ali de 14 seria um percentual que a pessoa tá magra, né? Mas se ele quiser mais definição, ele vai ter que chegar no percentual de 8, por exemplo, né? E assim, para chegar nesse percentual tem que ser bem dedicado, tem que fazer realmente a alimentação correta. E aí sim, algumas gorduras, de usar um iogurte desnatado, por exemplo, vão fazer diferença, mas não lá no começo, vão fazer diferença depois, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque cada um tem realmente seus objetivos traçados. E em relação, a gente sabe que tem os exames, né, que são das pregas, das dobras, e tem a bioimpedância. Sim. Para quem está em casa e de repente nunca ouviu falar, né, ou o percentual de gordura só dá para ser avaliado pelos dois ou tem uma outra forma de avaliar? Não, geralmente eles são avaliados de uma forma mais comum, né, em consultórios, com a bioimpedância ou com as pregas, né? Então, o que são as pregas? É uma avaliação que a gente faz através de um plicômetro, que é uma pinça, né? Então a pessoa pinça ali a gordura e ela consegue, através de um sistema de computador, jogar essas informações e ter o resultado do percentual de gordura. O que difere já da bioimpedância, que é um sistema que é uma balança e aí ela faz uma indução, né, elétrica, é imperceptível, mas é uma indução elétrica, e aí ela consegue também mensurar essa quantidade de gordura. Ambas têm as suas vantagens e desvantagens, né? Então, assim, uma pessoa
que eu já fiz os dois em consultório, já tenho uma experiência em relação a isso, então posso dar a minha opinião. As pregas, o avaliador ele tem que ser muito bem treinado e elas têm que ser feitas muito semelhantes, assim, uma e outra, né? Então, se fez no mês passado, vai fazer nesse mês, elas têm que ser muito próximas à pegada da prega. Então, a pessoa tem que ser muito bem treinada para fazer. Ela é um método um pouco mais invasivo. Para fazer numa pessoa que tem uma obesidade já é um pouco mais difícil de fazer, até às vezes nem se faz. A quantidade de pregas que vai pegar faz diferença. Então, se, por exemplo, pega só três pregas, que poderia ser na coxa ou no braço e aqui na parte abdominal. Então, se a pessoa tem tendência a acumular mais gordura nessas duas regiões, o percentual dela vai dar muito alterado. Então, tem que pegar pelo menos umas 7 pregas para ter realmente uma noção do percentual de gordura, né? E na avaliação de bioimpedância, a gente já consegue visualizar isso muito bem, né? E até às vezes aonde está distribuída essa gordura e como está distribuída, né, essa gordura. Existem outros métodos de avaliação que são muito caros, que são usados mais para pesquisas, né? Que uma calorimetria indireta hoje é um dos exames melhores que tem, mas a gente não tem acesso a isso em consultórios, né? Então é só a nível mais científico mesmo. Carol, infelizmente está acabando, né? Acho que para quem está em casa, acho que ficou um programa bem rico, assim, bem cheio de informações. Eu deixo esses últimos minutos para que tu divulgue onde você atende, né? Quem ficou interessado, a sua página pessoal, para quem quiser te procurar. Tá. Então, no Facebook, eu tenho a minha página, nutricionista Caroline Búrigo Tavares. Eu atendo na clínica Sorrindo com Saúde e na clínica Unifísio. Então, é só me procurar lá no Facebook e a gente conversa. Muito obrigada pela tua participação. Espero que a gente possa conversar em outros momentos sobre outros temas, né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite também. Que bom. O programa Estação Saúde de hoje vai encerrando aqui. Mais um look da Juliana Modas, né? Está chegando o final de ano. Se você procura por um look legal, vá até a loja. Em parceria também com a Renata Calçados, que está cheia de novidades. Também com o Centro de Beleza Rafir, né? Cuidando dos cabelos aqui da região há muito tempo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.